Você acha que a sua comunidade está preparada para receber todo mundo, inclusive as pessoas com deficiência? A tecnologia pode ajudar muito com isso. Vamos pensar, por exemplo, nas artes. Os novos aplicativos, as estruturas de museus e escolas possibilitam uma acessibilidade melhor. É sobre acesso e inclusão que o episódio de hoje do Idade Mídia vai tratar. No estúdio, eu recebo a socióloga Marta Gil, uma das pioneiras a pesquisar esse assunto no Brasil e propor soluções para cidades. No Lab Me, os estudantes contam para Fernanda Rosário se eles já viveram alguma experiência de inclusão que envolva arte e educação. Vamos direto para Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecer o Podimagem, que é uma experiência de audiodescrição para as artes visuais e audiovisuais. O Idade Mídia começa agora! A princípio, eu tinha um desejo de fazer um podcast voltado para pessoas com deficiência visual e, ao conversar com o Chris Kitts, ele mencionou que tinha tido uma experiência em audiodescrição no ano anterior. E conversando com ela, a gente chegou num ponto comum no sentido de usar essa ferramenta, a audiodescrição, também para fazer arte e compartilhar. O Podimagem é um podcast voltado para pessoas com deficiência visual e para todos que curtem arte. E a proposta do projeto é audiodescrever imagens, obras de arte, para que seja mais acessível para as pessoas com deficiência visual. Eu me chamo Cristiana Vidal e eu faço o projeto do Podimagem juntamente com o Chris Kitts desde novembro de 2021. Foi quando o nosso primeiro episódio foi ao ar. O processo é o seguinte, a gente pega uma imagem, uma fotografia, uma obra de arte, escreve um roteiro. Esse roteiro vai passar pela consultoria. A consultoria ela é realizada por uma pessoa com deficiência visual, necessariamente uma pessoa que tenha formação em audiodescrição, que é a Luciane Molina. E aí, o próprio roteirista ou uma outra pessoa vai realizar a locução dentro de um estúdio. Com vocês, o projeto fotográfico Ângelos, Postais de uma Cidade Invisível. E a audiodescrição também ela tem algumas regras. Por exemplo, é interessante que a imagem ela comece a ser audiodescrita de cima para baixo, da esquerda para a direita. É importante que a gente não coloque as nossas opiniões pessoais no que a gente está audiodescrevendo, para que a pessoa consiga escutar aquilo da forma mais neutra, para que ela mesma consiga realizar a sua própria imagem na mente. Sou o Chris Kitts, sou produtor musical. A audiodescrição é uma ferramenta inclusiva, feita tanto para as pessoas com deficiência visual, mas também pessoas com TDAH, pessoas também com autismo, uma forma de justamente incluir o que a gente consegue ver e o que as outras pessoas não estão enxergando. Apesar que eu falei, dessa questão de ser importante ter essa locução mais neutra, mas na questão da ambientação, a gente quis como se a pessoa estivesse vivenciando aquela imagem, como se ela estivesse dentro daquela imagem. E o Podimagem é a ideia de usar essa ferramenta para descrever imagens, fotografias no início, mas justamente tendo uma pegada mais humanizada, porque a audiodescrição ela tem uma característica de ser muito direta, ser muito objetiva. Teve episódios que a gente já falou, inclusive, da textura do cimento ali da rua, então tem todas essas questões que a gente pode esmiuçar na foto para deixar mais acessível. Durante a faculdade, eu fiz parte de um projeto de extensão chamado Biblioteca Falada, da Unesp. E lá eu aprendi a produzir conteúdos para pessoas com deficiência visual. Foi nesse projeto, inclusive, que eu vi como é importante a gente falar sobre acessibilidade na nossa vida e também na nossa área de atuação. Vocês do Lab Me, como é que vocês acham que a área de formação de vocês pode trabalhar mais essa questão da acessibilidade? Como aluna do audiovisual, eu vejo a dificuldade que o cinema ainda tem de incluir essas acessibilidades assim, sabe? E no meu curso tem um menino que ele tem deficiência auditiva. Então ter alguém próximo da gente também ajuda muito nisso, sabe? Eu, fazendo graduação em artes visuais, a gente leva muito esse debate por própria iniciativa dos estudantes, porque eu acho que
esse é o propósito artístico, é chegar nas pessoas, tocar as pessoas, fazer pensar diferente. É uma forma de inclusão, de aumentar a acessibilidade. A minha irmã faz arquitetura e eu conversei com os professores dela e alguns arquitetos veem isso como uma restrição. Tipo, putz, eu não posso fazer essa escada ou essa rampa do jeito que eu quero porque ela precisa ter alguns parâmetros. Só que, na verdade, dá pra você ter um outro olhar sobre isso e ver de que forma as diretrizes de acessibilidade te inspiram a fazer alguma coisa de um jeito diferente do que você planejava, para ser uma coisa mais inclusiva, mas também mais criativa. Então, para mim tem uma questão muito interessante desse fazer pensando no coletivo, que é o fato de que a acessibilidade é mais fácil você excluir do que incluir dentro da ideia de que a acessibilidade não fere quem nunca sofreu pela falta dela. Então, eu acho que tornar esses materiais mais acessíveis é de extrema importância assim, para todo mundo, não só para quem tem que ter e merece ter essa acessibilidade. O Idade Mídia tem a honra de receber no estúdio hoje a Marta Gil, que é cofundadora do Instituto Amancai. Marta, muito obrigado por estar no programa hoje com a gente. É uma alegria e uma honra enormes. Eu agradeço muito. Me conta um pouquinho sobre o Instituto Amancai, que já está há alguns anos realizando pesquisas importantes aí sobre a educação brasileira. O Amancai foi fundado em 1989, aqui em São Paulo, né? E nós trabalhamos com informação e disseminação de informação. Então, eu brinco que a gente empacota a informação de vários jeitos, né? A gente faz estudos, pesquisas, participamos de vídeos, de programas como esse. O foco principal são as pessoas com deficiência e os nossos temas são educação e trabalho. Mas, na verdade, as informações que a gente desenvolve, que outras pessoas também, outras entidades, tem a ver com todo mundo, porque tem muitos sentidos. A gente fala de acessibilidade arquitetônica, que é, por exemplo, ter rampas, ter elevadores, né? E que são bons para quem tem alguma condição de deficiência, mas é bom também para quem está empurrando um carrinho de bebê, a pessoas idosas, pessoas que estão carregando algum pacote pesado, alguém que torceu o pé, porque acessibilidade, inclusão, a gente está falando de todo mundo, é bom para todo mundo. E o acesso das pessoas com deficiência à arte, às mídias, que é uma maneira de aprender fora da escola e a vida toda. A gente acabou de ver o exemplo do Pod Imagem, que realiza um bonito trabalho no sentido do acesso e da inclusão, né? Como que está isso no Brasil? Evoluímos? Evoluímos, estamos ótimos, porque se a gente pensar na acessibilidade como um guarda-chuva,
Um dos gomos desse guarda-chuva é justamente a capacidade, a acessibilidade à arte, ao texto, à cultura, porque esse é um direito humano, faz parte da Declaração dos Direitos Universais de 1948, né? Então nós temos várias técnicas, várias estratégias, várias metodologias. O pessoal do Podimagem, por exemplo, usa a audiodescrição. Aqui na cidade de São Paulo, o Cine Sesc Augusta, por exemplo, é uma referência maravilhosa. É um cinema de rua, né? Uma referência maravilhosa de acessibilidade. Não só de acessibilidade física, mas todo ano eles têm um festival dos melhores filmes do ano anterior e esses melhores filmes têm todos os recursos de acessibilidade. Então tem a audiodescrição, tem legendas, tem Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? A gente tem museus que tem toda essa infraestrutura. O Museu do Ipiranga, que foi recentemente reinaugurado, depois de toda uma reforma e tal, tem uma seção de acessibilidade fantástica, tá, com acessibilidade. A Pinacoteca também. Então a gente tem ótimos exemplos. O MAM, o Museu de Arte Moderna. Marta, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Como que a audiodescrição deve ser trabalhada? Quais cuidados a gente deve ter? Fernanda, essa é uma ótima pergunta. O principal cuidado é falar o essencial. Se a gente começa a descrever muito detalhadamente, a pessoa que está te ouvindo, a pessoa com uma deficiência visual, ela vai se perder, né? Então, perceba o que é o essencial, né? E outra coisa, outro cuidado também é não usar adjetivo. Então, uma moça bonita vestindo uma roupa de festa, ela pode ser bonita para você, mas para a pessoa com deficiência visual isso não faz sentido. Então uma moça vestindo uma roupa de festa vermelha, perfeito. Ariel, pode fazer sua pergunta para Marta. Como que a visibilidade midiática de arte feita por pessoas com deficiência ou as pessoas com deficiência como influenciadores muda a realidade material delas? Ariel, eu acho que muda e muda muito, porque é uma outra forma de expressão. As pessoas com deficiência estão se tornando cada vez mais visíveis, né? E elas têm todo um talento, toda uma possibilidade de criação. Então, eu acho que a arte não tem limites, elas vão achar os seus meios de expressão e nós todos vamos apreciar e vamos aprender com elas. Marta, estou na minha comunidade, sou um líder comunitário ou participo da minha comunidade, todos nós participamos da nossa comunidade. Que atitudes simples eu posso tomar para deixar a minha comunidade, o meu bairro, a minha rua mais acessível no sentido mais amplo para todos? Eu acho que a primeira coisa é você identificar se tem pessoas com deficiência, com alguma condição de deficiência na sua comunidade. Perguntar para elas. O lema desse grupo, desse segmento é nada sobre nós sem nós. Então, assim, eu não uso cadeira de roda. Que competência eu tenho? Que autoridade? Não entendo nada de cadeira de roda. Se a cadeira for motorizada, menos ainda, né? Então, eu pergunto. O pessoal do Podimagem, por exemplo, o que eles fizeram? Eles têm uma consultoria da professora Luciane Molina, né? Que tem uma deficiência visual. No fundo, é escuta. Sim, não só escuta, você consulta, você pergunta, consulta, mas você leva em consideração. Marta Gil, muito obrigado pela sua presença aqui no Idade Mídia. Foi um prazer conversar com você. Uma delícia, muito obrigada. A gente acabou de ver que as tecnologias podem tornar o mundo mais diverso, mais inclusivo e mais acessível. Mas a que custo? A gente precisa lembrar de dois fatores. O primeiro, as tecnologias devem ser abertas e gratuitas. E o segundo, devem haver políticas públicas para estimular isso. Só assim, essa promessa vai se tornar, de fato, uma realidade para todo mundo. A gente se vê no próximo episódio do Idade Mídia. Até lá!